Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Continuando a nossa aula aqui da Pastoral Urbana, no capítulo 7, Fundamentos do Ministério Pastoral. Antes de começar eu quero orar, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, trocando ideias, ensinando, aprendendo. E pedimos ao Teu Espírito Santo que o Senhor possa nos conduzir nessa aula para a honra, glória e louvor do Seu santo nome, Papai. Amém? Como eu disse na última aula, não tem como não ler a apostila somente nesse capítulo 7. Então, algumas coisas eu vou ter que ler. Amém? Mas o capítulo é pequeno, então não vai ficar maçante não. Amém, irmãos? Nesse capítulo estudaremos e apresentaremos algumas ações relacionadas como fundamentos do ministério pastoral, que são de fato todos os ministérios na comunidade cristã. Tornam-se, porém, fundamentos do ministério do pastor na medida em que elas são as pessoas que têm a responsabilidade de supervisionar, de pastorar a comunidade. O que isso quer dizer? Que nós temos alguns fundamentos, por exemplo, o ide, pregar o evangelho a toda criatura, né? É uma ordenança e como ordenança é um fundamento da vida cristã. Nós temos que ser os anunciadores do evangelho. Deus podia ter colocado anjos, não, mas colocou cada um de nós, né? E isso se torna fundamento. Dentro desses fundamentos nós temos o cuidado. Nós temos que saber cuidar das pessoas. Eu acho isso interessante porque a maioria das vezes nós queremos ser cuidados. E quando nós temos que cuidar, nós temos dificuldades. O que a apostila diz aqui é muito interessante porque nós também temos que ser cuidados. Nós também temos que ter mentores. Nós também temos que ser mentorados. A partir do momento em que nós somos cuidados, nós vamos cuidar melhor. Né? Como nós cuidamos da comunidade? Permitindo que nós mesmos sejamos cuidados, como eu disse, né? Cuidados por Deus primeiramente e depois nós mesmos tendo algum mentor. Ouvindo as pessoas participantes da nossa comunidade. Irmãos, nós não somos donos da verdade. A verdade é Jesus. É Jesus que é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que nos trouxe a salvação. Nós não somos dono da verdade. Nós somos anunciadores da verdade. Então a gente tem que sim conversar com as pessoas, sim interagir com as pessoas. Participar das alegrias, das tristezas, dos seus projetos, né? E às vezes, irmão, nós cometemos um erro básico, mas muito letal. Nós queremos nos envolver com as pessoas, mas nós esquecemos os nomes de cada um deles, ou de alguns, ou de uns. Irmãos, isso é um erro grotesco. Como nós vamos cuidar se nós não lembramos nem do nome? Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Ajudando as pessoas da nossa comunidade, para que elas permaneçam unidas no amor, no vínculo da paz, como diz lá em Colossenses 3, 12, 15. Irmãos, isso é a verdade, né? E nós temos que trazer essa unidade. Afinal, nós somos participantes do reino de Deus aqui na terra. E como reino de Deus, nós temos que estar juntos. Permitindo a cada um membro da comunidade liberdade e espaço para viver sua vida, cometer os seus erros, realizar os seus projetos. Às vezes nós queremos impor demais o que nós pensamos. Não, irmãos, a pessoa ela tem que aprender também. Às vezes nós aprendemos com os nossos erros e eles também, né? Então nos erros, não apoiando o erro, mas apoiando o levantar depois do erro, né? Ensinando, cuidando, né? Incentivando na hora dos planos, dos projetos, estando juntos, isso é muito importante. Outra coisa que nós temos que ter como fundamento é mobilização. Quando você mobiliza, você incentiva.
Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas estão ou numa zona de conforto, ou numa zona de tristeza, ou numa zona que ela não quer crescer, ela está acomodada. E quando você mobiliza, quando você entusiasma, você faz aquela pessoa sair do lugar, sair do contexto que ela está, levando ela ao contexto divino através de nós como instrumento e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como nós podemos mobilizar, né, a comunidade a qual nós estamos inseridos? Primeiro, sendo porta-voz do Espírito Santo. Não é isso? Lá na igreja, quando eu falo sobre o Espírito Santo, eu sempre falo sobre Romanos 8,14. Pois todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Então, a partir do momento que nós somos guiados pelo Espírito Santo, as pessoas vão perceber a nossa ligação com Deus, vão perceber a nossa ligação com Jesus. E nós vamos conseguir, através do Espírito Santo, fazer uma grande mobilização para que elas também entendam qual que é o propósito de Deus para a vida de cada uma delas, né? Mediante o exemplo de vida. Irmãos, uma das coisas que nós temos como virtude são os nossos frutos. As pessoas, às vezes, elas querem ver em nós algo diferente, algo que possa trazê-la ao se interessar, ao estar perto, ao ser como Cristo. E isso nós temos que incentivá-las, né? Só que aí entra outra coisa, né, irmãos? Nós não podemos ser manipuladores. Nós temos que ser mentores. Há uma diferença muito grande, porque a manipulação ela pode trazer a intimidação, a um outro sentimento, a um sentimento de medo. A partir do momento que nós somos mentores através do Espírito Santo, né? Ensinadores, aí sim nós vamos fazer a diferença, né? Nós temos que levá-los a ter uma ação a qual o coração se alegra, né? A qual as pessoas se sentem valorizadas, se sentem num contexto a qual elas podem ser felizes, né? Então o que acontece? Nós nunca podemos manipular. Todas as vezes que a gente faz isso, irmãos, a gente traz um malefício. Quando a gente manipula, a gente traz um malefício muito grande. Porque todas as vezes que você manipula, você está sendo você, ou você está agindo de uma forma não divina. E quando, igual a gente costuma falar, quando a ficha cai para essas pessoas, elas percebem que elas estão sendo manipuladas, há uma revolta muito grande, há uma ira muito grande. Então, irmãos, isso não provém de Deus. Amém? Né? E outra coisa que a gente tem como fundamento, a formação. Irmãos, eu lembro que quando eu comecei no ministério, eu não conhecia muito bem a Bíblia e nem sabia muito bem interpretar a Bíblia. E eu lembro que muitas das vezes eu comprava agendas para mim e pegava um versículo e lia o capítulo daquele versículo e pesquisava alguma coisa sobre aquilo. Não tinha internet na época como tem hoje. E eu começava a buscar, tinha a concordância bíblica, e eu buscava dentro da concordância bíblica, naqueles contexto que tem no pé ali da Bíblia ali, né, falando sobre a mensagem. Eu estudava aquilo e eu bolava esboços para que eu pudesse pregar. Eu lembro que eu fazia vários esboços e quase não tinha oportunidade de pregar na igreja. Mas com isso eu cresci muito, né? Lógico, depois eu tive que estudar teologia, estudar, né, a Bíblia mais profundamente para ser consagrado pastor. Então, essa formação é importante. Quando alguém te pergunta alguma coisa, você tem um conteúdo para passar. A pessoa tem que, além desse conteúdo, você tem que ser verdadeiro no que você está falando.
Se você não for verdadeiro no que você está falando, você vai passar uma falsidade. E a falsidade não provém de Deus. Pois Jesus Cristo é a verdade e não a falsidade. Quem é falso é o inimigo. Jesus é o verdadeiro. É a verdade. Né? Então a gente tem que procurar sim, né, se interagir mais, estudar mais, ler mais a Bíblia, né? E que as pessoas a qual a gente vai evangelizar, as pessoas a qual a gente vai levar a mensagem divina, vejam em nós que nós conhecemos, que nós temos ciência, que nós temos sabedoria, que nós entendemos e sabemos o que é Deus, né? Afinal de contas, irmãos, essa é a nossa missão. Então uma coisa que a apostila fala aqui é o discernimento. Irmãos, isso é muito importante. O discernimento faz parte do ramo da sabedoria, né? Porque a partir do momento que você tem discernimento, o Espírito Santo vai te mostrar o que é bom, o que não é, o que pode, o que não pode, o que é de Deus, o que não é de Deus. E isso o cristão também tem que buscar. Isso também faz parte da formação do cristão, né? A nossa missão, irmãos, é semear a palavra de Deus. A nossa missão é essa, né? Aquela parábola do semeador, Jesus é bem claro que saiu o semeador a semear. Ele não saiu a colher, ele não saiu a fazer outra coisa, a não ser semear. Quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Quem vai, né, projetar, quem vai, né, fazer florescer, isso tudo é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, né? Isso é a nossa missão, o nosso fundamento, semear, que o crescimento, o Espírito Santo que vai dar. Afinal, como diz lá, né, em João capítulo 16, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Ô, irmãos, aqui está falando de uma coisa bem interessante sobre coordenação. Ô, irmãos, a palavra de Deus fala que muitas das vezes o povo de Deus tem sido destruído por falta de conhecimento. Tem um livro, né, eu gosto muito de citar ele, que só vou citar mesmo, né, chama Arte da Guerra. E dentro desse livro, ele fala que você tem que conhecer o seu adversário, né? O que isso quer dizer? Estou falando que a gente tem que estudar o inimigo e saber as coisas do inimigo. Não estou falando disso não, irmãos. Eu estou falando que se a gente está num contexto a qual nós estamos numa guerra, né? A Bíblia diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades do ar. Nós estamos sim numa guerra, né? Então a gente tem que estar, né, todo revestido da armadura de Deus para lutar essa guerra. Então a gente tem que ter esse conhecimento. E esse conhecimento vem através da leitura da palavra, da nossa oração, do nosso jejum, do nosso buscar a Deus, né? Porque o nosso inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. E se nós não estivermos revestidos pela armadura de Deus, nessa batalha a gente perde. Por quê? Porque se a gente não tiver a armadura de Deus, irmãos, nós já saímos perdendo. Então o que está acontecendo com a igreja hoje? A igreja hoje está lutando, está tentando, mas está esquecendo os princípios. Por quê? Porque perdeu a coordenação. Como assim, pastor? Primeira coisa, nós sabemos que o nosso inimigo, ele é terrível. Ele é o pai da mentira. Então ele tem as estratégias dele. E nós temos que ter a nossa. E quem vai dar as nossas estratégias? O Espírito Santo. Estratégia faz parte da coordenação. Como assim, pastor? Quando eu falei lá atrás sobre a gente conhecer o inimigo, né? Não é que a gente tem que ir lá no centro de macumba e não sei o que, não é isso não, irmãos, tá bom? É isso que eu quis dizer. Mas o que é coordenação? É você ir lá? Não. É você arrumar estratégias. Como assim? Através do Espírito Santo, irmãos. Nós somos parte de um reino. E o nosso reino é um reino vencedor porque Cristo nos tornou vencedor na cruz. Então, a partir do momento em que nós simplesmente deixamos as nossas vontades, o que nós pensamos, o que nós achamos certo, e começamos a ouvir a voz de Deus, Deus vai nos coordenar, nos dando estratégia. Olha, faça assim, ó, faça assado, ó, tal. Isso é coordenação.
né? Então o que acontece? As pessoas, elas têm identidades como nós temos a nossa, elas têm informações como nós temos, né? Então às vezes há um confronto de ideias e é o Espírito Santo que vai nos dar sabedoria para como agir nisso, né? Então aqui, ó, para o segmento de Jesus no contexto, com visitas à construção da identidade das pessoas em liberdade de serviço e da identidade da comunidade em adoração e missão. O que é isso, irmãos? É através de Jesus que nós vamos ter sabedoria, né, para construir essa identidade cristã dentro do nosso bairro, né? Não infringindo a liberdade da outra pessoa em pensar talvez diferente de nós, né? Porque aí é onde que está a estratégia que o Espírito Santo vai nos dar, entendeu? Então o que acontece? Outra coisa, a apostila está falando aqui, olha, para a justa cooperação de cada parte da missão, abrindo espaços para a contribuição ministerial de cada pessoa. Irmãos, eu tenho o dom de ensinar, mas a outra pessoa talvez tenha um outro dom, diferente do meu. Então, o meu dom, com o dom de pastoreio de outro, né, com o dom de profeta de outro, e aí vai juntando nessa cooperação. É isso que é coordenação. Cada um tem o seu papel dentro de um contexto de evangelização. Irmãos, não acha que você não é evangelista, não, porque você é sim evangelista. Todos nós somos evangelistas, né? Porque é uma ordenança nós pregarmos a palavra. Talvez você não consiga pregar como um pastor prega, mas você pode pregar através do seu testemunho, através do seu modo de vida, né? E todos nós somos evangelistas. Olha, como deve o ministério cristão proclamar sua fé no contexto da cidade? Irmãos, nós sabemos que há muito contexto religioso. Dentro até do nosso contexto religioso, há muita forma diferente de adorar a Deus, né? Alguns são mais pentecostais, outros são mais tradicionais, outros são reformados, né? Então, há várias formas de evangelização, há várias formas de pensamentos religiosos, né? Então, por isso que é fundamental nós sermos coordenados, né? Como é que a gente vai enfrentar esse pluralismo religioso? Através das estratégias do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo nos dar a estratégia, nós temos que estar em intimidade com Ele. Nós temos que estar ouvindo sua voz. Olha, precisa entender que no processo de formação pastoral, que o ensino por si não basta. Irmãos, não adianta nada você falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus, sendo que sua vida não reflete Jesus, né? O pastor precisa reconhecer que deve ser acompanhado por outro, isso a gente já falou. A preparação ministerial antecede a ação ministerial. Irmãos, uma das coisas fundamentais que eu prego e eu falo disso direto. Como você vai evangelizar uma família, como você vai levar o evangelho de Jesus para uma família, sendo que a sua família está toda destruída? Entendeu? Olha como é importante a gente ter uma família estruturada. As pessoas nos olham. Então nós temos que ser exemplo. A palavra de Deus deve ser o centro da preparação ministerial. Ministros da palavra, ministros que saibam analisar e expor a palavra, ministros que não recuam perante o conselho de Deus. Se Deus mandou você fazer, vá lá e faça. Então nós temos que ser diferentes, não iguais ao mundo. Se nós começamos a ter as mesmas atitudes que o mundo tem, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, né? Vivendo as mesmas coisas no mesmo contexto que o mundo está vivendo, que diferença nós vamos fazer? Nós vamos ser iguais. E não é isso que Paulo nos ensinou em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que todos saibam qual que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É nós sermos diferentes do mundo. O mundo tem que ver diferença em nós. Necessita-se fazer uma revisão dos conteúdos pastorais. Às vezes, irmãos,
Algum conteúdo pastoral numa comunidade se desenvolve e outra não. Então a gente tem que rever e pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos mostre como agir. Né? Às vezes uma estratégia deu para um lugar, mas não dá para o outro. Vamos lá orar e pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Né? Desenvolver um processo sistemático de capacitação pastoral que consiga conciliar assuntos temáticos com as praxes. Ou seja, irmãos, tem coisas que nós vamos ter que ensinar com conteúdos. E tem coisas que nós vamos ter que ensinar por práticas. Como eu dei o exemplo da família. A nossa família tem que ser o nosso primeiro ministério. A nossa família tem que estar edificada. Para quando nós formos ajudar outras famílias, elas possam ver em nós o quanto Jesus trabalhou na nossa casa. Pastores críticos, reflexivos, que tenham um enfoque correto frente aos desafios ministeriais e consigam formular propostas efetivas para essa geração. Às vezes Deus vai te pedir uma estratégia que você não está entendendo, mas confia. Assim como lá em Oséias, né, Deus pediu para ele casar com uma prostituta. Pô, como assim? Talvez as estratégias que Deus vai nos dar, a gente não vai entender. Mas com certeza Deus vai estar agindo e vai nos mostrar que é daquela forma que funciona. Né? Para isso, irmãos, a gente tem que ser crítico com nós mesmos. Pô, eu tô falhando nessa área. Não, aquela área tá dando certo. Né? E deixar Deus continuar trabalhando. A formação de pastor não termina após 3 ou 4 anos de seminário. Continua por uma vida. Isso é a verdade, irmãos. Quando a gente faz o seminário, a gente passa pelo seminário, a gente forma no seminário e é consagrado, não quer dizer que ali terminou. Na verdade, ali é só o início de um processo. E a gente vai perceber que Deus ainda vai trabalhar muito na nossa vida e o nosso crescimento espiritual vai além do que a gente aprendeu lá nos seminários. Ações pastorais na cidade, pistas e práticas diárias. O dia a dia com a violência. Irmãos, nós vivemos num país que tem muita violência. Tem alguns estados, algumas cidades mais do que as outras, mas nós temos que saber viver com isso também. Né? Lembrando que os nossos antecessores foram jogados nos coliseus, foram enforcados, foram queimados, foram esquartejados, foram crucificados. A violência sempre existiu, sempre. No início, Caim matou Abel. E a gente vê na história que a violência sempre está no contexto. E eu estou vendo nessa nova geração agora o ódio que eles estão criando sobre os cristãos. Não só evangélicos, mas os cristãos, aqueles que acreditam em Cristo. Você vê o ódio no coração deles, o ódio no falar, você vê o ódio no olhar. Então nós temos que, por isso que eu falei sobre a armadura, irmãos. Sabe? Nós vamos ser atacados, principalmente quando já chegar perto do fim, a grande tribulação, a gente só vai aumentar, irmãos, só vai aumentar. Então o que acontece? Nós temos que estar firmes na rocha. Mas isso não pode ser impedimento para a gente falar que a gente não quer pregar e negar a Cristo, negar o nosso ministério. A gente também não pode banalizar a violência. Não tem problema não, eu vou lá, eu consigo. Não, irmãos, não é assim não. Não vai de peito aberto não. Deixa Deus te guiar. Não banaliza a violência não. Muitos homens de Deus, profetas, missionários, morreram porque acharam que era alguém. Irmãos, quem é alguém em nossa vida é Jesus. Então cuidado. Peça mesmo para que Deus te guarde, te proteja, envie os seus anjos para estar ao seu redor. Lembre-se, você está numa guerra e o seu adversário é espiritual e ele é cheio de estratégias. Então vigie. Nós temos que encarar a violência, sim, num contexto diferente. Nós não temos que ter medo da violência num contexto que nós somos guardados e protegidos pelo Senhor, mas também a gente não pode abusar, irmãos.
Sempre quando a gente for evangelizar dentro de uma favela, de uma vila, né, de uma comunidade, pedir que o Senhor esteja conosco, ter estratégia de evangelização, respeitar as autoridades, mesmo que não forem, né, governamentais, né? Não enfrenta não, calma. Esse papel é do Senhor Jesus. Como eu disse aqui, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta você colocar o peito não, que o seu peito, irmão, vai tomar bala. Entendeu? Quem vai estar à sua frente é Jesus. Para isso você tem que ter intimidade. Você tem que ter ousadia, intrepidez com o Espírito Santo na sua vida. Sem eles, não adianta não, irmãos. Amém? Nós temos que participar dentro do contexto da nossa comunidade. Às vezes a igreja não vai numa reunião da associação do bairro. Irmãos, isso é importante sim, viu? É importante você participar sim da comunidade a qual você está inserido, onde você mora. Você tem que ser luz ali, sal da terra ali. Irmãos, quando a gente está inserido dentro desse contexto, as pessoas nos conhecem, as pessoas têm a gente como referência. Entenderam? Não foge dessas coisas. É igual o crente achar que não deve estar na política. Irmãos, nós temos que ser luz lá também. Então o que acontece? Vamos sim envolver dentro da comunidade a qual nós estamos inseridos. Olha, desenvolver programas de atendimento aos idosos, orientação vocacional para os jovens, distribuir literatura, né? Visita aos moradores carentes do bairro, ajudando. Né? Não é só pregar a palavra de Deus, não, é levar uma roupa para quem está precisando, um alimento para quem está precisando, um conforto para quem perdeu alguém, ou para quem está precisando de alguma outra forma de ajuda. Nós, como igreja, temos que fazer a diferença também socialmente. Amém? Então o que acontece? Dentro da política, dentro da economia, dentro da religião, se nós formos referência do tratar de Deus, do tratamento de Deus, do agir de Deus, grandes coisas Deus vai fazer através de nós. Amém? Que Deus possa abençoar a todos. Agradecemos, ó Espírito Santo, por essa aula e pedimos o agir do Senhor em cada vida que ouvir, que vê esse vídeo em nome de Jesus, ou que só escute o áudio, mas que o Senhor fale poderosamente em cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.